e nós, comissão, como os atletas, a gente sente muito esse calor da torcida. Então, agradecer o apoio deles. Agradecer também os atletas, né, dar os parabéns pela entrega. Não foi um jogo fácil. Também a nossa comissão, todos que trabalham e que hoje estiveram aqui trabalhando nesse jogo. E falar um pouquinho do jogo. Nós sabíamos que jogar aqui seria um jogo difícil pelo momento que a Red Bull Bragantino está passando. Alguns momentos a gente soube sofrer, né? É importante ressaltar que faz 3 jogos que a gente não toma gol, né? E é uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, né? A nossa parte defensiva, a gente defender bem, tanto no bloco alto, médio, baixo, porque condições de fazer o gol a gente tem, né? Desequilíbrio individualmente, como foi o 3º gol nosso, né? De uma jogada do Andrés. Então, isso também é um ponto positivo, né? A gente, primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu, ou um pouco atrasado para a gente pressionar, sofremos um pouquinho, mas o bom é que a gente sempre estava corrigindo, né? E a gente foi efetivo. As oportunidades que nós tivemos, se não me engano, foram 7 finalizações, a gente teve 5 no gol, né? E a gente conseguiu fazer 3 gols. Então, a gente acabou, talvez não sendo um dos melhores jogos nossos tecnicamente, mas também a gente foi efetivo nas finalizações. Evandro, boa noite. Boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Eu queria que você falasse sobre essa volta por cima do Verratti, né? A importância dele na partida de hoje. Ele não marcava gol com bola rolando desde o jogo contra o Mirassol, e hoje ele volta, faz 2 gols, teve a empatia, a paciência de voltar na hora certa e marcar 2 gols. Obrigado. De nada. Bom, eu não vejo como uma volta dele, né? Porque o Verratti é um dos nossos líderes, é o artilheiro do nosso time, um dos artilheiros do futebol brasileiro, e do jeito que ele trabalha, do profissional que ele é, da pessoa que ele é, tanto ele, não jogando, foi um cara que sempre apoia, sempre apoia. Então, a gente fica muito feliz, né, pelo jogo que ele fez, não só pelos 2 gols, né? A gente olha muito, às vezes, do cara fazer os gols, mas se a gente pegar como ele contribui na parte defensiva também, né? É um cara que se entrega ao máximo, e a gente fica muito feliz, como eu falei. A gente vê o nosso artilheiro, né, jogar e fazer 2 gols, principalmente nesse momento, a gente fica muito contente por ele. Evandro, a gente percebeu, inclusive, Jonatas, mais uma vez aqui da Litoral News, também do BTB Esportes, fazendo a pergunta pela Litoral News, a gente percebeu o torcedor falando, hoje a gente não sentiu falta do Fernando Diniz. Mérito dele, porque vocês ali no trabalho, no dia a dia, têm a mesma pegada, têm a mesma sintonia. E no 2º gol, queria que você até descrevesse, né? O Coutinho bate a falta rápido e acaba culminando no gol do Verratti. Essa energia, né? O trabalho de vocês, tanto o seu, o Evandro, o Ricardo, e também o Wagner Bertelli. Como é que é o dia a dia de vocês? Até para o torcedor conhecer mais vocês também. Obrigado. Não, primeiramente, tá louco, do Fernando, ele comandou toda a semana os trabalhos, né? Hoje pela manhã, ele reuniu toda a comissão técnica e fez um plano de jogo, né? E depois a gente não teve mais contato com ele. Então, sem sombra de dúvida que ele esteve sempre junto com a gente, né, durante a semana. E na pergunta que você falou sobre os membros da comissão, não só a gente, quando eu falo eu, o Ricardo, né, o Wagner, que chegamos, mas o Vasco tem um staff muito bom, em todas as áreas. E isso nos ajuda muito, né? Nós que chegamos, nós 4, já estamos há 5 a 6 meses no clube, e o staff do clube é muito bom, nos dá um suporte muito bom. Tanto é que hoje também estava o Bruno no banco, né? Talvez esteja esquecendo mais de alguém, mas o staff é muito bom. Então, nosso dia a dia é de trabalho, muito trabalho, né? O Fernando é um cara que cobra muito a gente, e tem que ser assim, não só a gente da comissão, mas também os atletas. E a gente vem colhendo os frutos, né? Pouco a pouco a gente vem colhendo, e certamente tem coisas boas pela frente ainda. O lance do nosso 2º gol
foi uma jogada rápida, se não me engano, de uma falta que a gente consegue fazer uma triangulação rápida. O Verratti faz um bom pivô, né, e a bola estoura de lado até chegar numa situação que o PH finaliza e tem a situação do rebote com o Verratti, né, na função dele fazendo o segundo gol. Então a gente fica feliz, né, como eu falei, talvez não foi um dos jogos mais brilhantes nossos ofensivamente, mas também a gente teve coisas boas dentro do jogo. A gente teve boas triangulações, a gente, como eu falei, conseguiu concluir bem, e de 5 chances talvez que a gente teve, mais claro, a gente fez 3 gols. Agora fazendo aqui pela Ondas FM, o trabalho da semana, né, a projeção que vocês terão para o próximo jogo contra o São Paulo. Uma partida de 6 pontos, basicamente. O que dá para projetar? Claro, tem uma semana ainda pela frente. Será que dá para pensar em Verratti e Ryan juntos, na volta do Ryan? Olha, a gente, como você falou, a gente pensa jogo a jogo, né? A gente vai voltar a trabalhar aí durante a semana, já focado no jogo contra o São Paulo. É um confronto direto, né? Não só contra o São Paulo, mas depois a gente pega o Botafogo também, que está acima da gente em termos de pontuação. A gente tem que repetir e melhorar a semana que a gente fez. Foi uma semana muito boa. Essa que passou foi uma semana muito boa. E eu sempre falo que a gente tem que tentar melhorar comparado com nós mesmos, né? O que a gente melhorou essa semana, a gente melhorar para o próximo jogo. E sobre o Verratti, sobre o Ryan de jogar junto, eles já jogaram, né? Já jogaram juntos. Claro, o Ryan como extremo, mas isso o Fernando vai elaborar bem, junto com a comissão, para que a gente possa colocar o melhor time que a gente vê e tem em mãos. A última aqui, Evandro, até mesmo pensando nessa 4 jogos que o Vasco chega, né, numa invencibilidade, 4 jogos sem perder, e a quarta vitória fora de casa. E tem um jogador que tem sido muito importante nesses resultados, apesar do poderio coletivo do Vasco hoje. Eu queria que você avaliasse o Cauã Barros. Já são 10 jogos como titular e são 10 jogos de invencibilidade. Chega a ser impressionante o Cauã Barros com a camisa do Vasco. Obrigado. Bom, primeiro sobre o Barros, é um jogador com muita força física, muito competitivo, melhorou muito e vai melhorar ainda a questão técnica dele, porque ele é bom jogador. E a gente, como Barros, como todos os atletas, eu acredito que eles têm evoluído muito, né? Quando se evolui a questão coletiva, a questão individual também sobressai, né? Não só do Barros, a gente podia citar aí vários jogadores que vêm numa crescente muito boa, né? O próprio Ryan, que não jogou hoje, para mim, se não for o melhor, um dos melhores jogadores brasileiros na atualidade, do que ele vem desempenhando. Então a gente fica contente pelo grupo, né? E certamente a gente vai melhorar outros jogadores que daqui a pouco não tem tanto espaço no momento, né? Mas entrando vão ajudar o time e eu tenho certeza que a gente vai colher esses frutos pela frente. Nada. Valeu. E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras do técnico do Vasco, que não é o Fernando Diniz, ali foi o Evandro Fornari, ele que foi o técnico do Vasco por conta da suspensão de Fernando Diniz, tomou ali o cartão amarelo, acabou ficando suspenso, mas não fez falta. O Evandro ali conseguiu comandar o Vasco bem, lógico, né? Com o amparo do Fernando Diniz, ele rasgou elogios ao técnico do Vasco e, cara, surpreendente, o Vasco da Gama vem com um retorno espetacular. E sendo bem sincero, assim, eu acho que o Vasco, se pudesse resumir em uma palavra, seria um retorno de almanaque. O Vasco da Gama vem muito bem, vem vencendo seus jogos dentro e fora de casa. Na partida do turno, né? No primeiro turno, no caso, o Bragantino venceu o Vasco em São Januário e agora o Vasco conseguiu devolver no estádio Cícero Marques, né? Se não me falha a memória, o nome do estádio que o Bragantino está atuando. E, sinceramente, eu acho que o Seabra, depois dessa goleada do Vasco da Gama,
deve cair do comando técnico do Bragantino. É o Vasco aí, tirando mais um técnico do Campeonato Brasileiro. E a torcida muito confiante de que possa alcançar a tão sonhada Libertadores. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, olha, tamo junto e é nóis! Fui!